O Inter está encaminhando a contratação de um centroavante para o ano de 2022. Wesley Moraes tem 25 anos de idade, com vocações para a seleção brasileira, pertence ao Aston Villa, mas está voltando para o futebol brasileiro. E o Internacional está na frente na concorrência com outros clubes. A grande questão é o funcionamento do ataque de Alexandre Medina com a chegada desse possível novo reforço. E a leitura feita pode incomodar algumas pessoas, em especial o empresário de Yuri Alberto. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu vou trazer tudo que eu sei até o momento sobre Wesley Moraes, centroavante de 25 anos de idade, que estava no Clube Bruges da Bélgica na última temporada e pode vir a ser o reforço do Internacional para a temporada de 2022. O primeiro reforço a ser anunciado pela direção colorada. O Wesley havia sido emprestado do Aston Villa, clube que detém o seu passe e joga a Premier League, para o Clube Bruges da Bélgica, ao longo dessa última temporada de 2021. Só que o Wesley teve um problema de lesão e ficou muito tempo afastado, e até por isso não teve muito espaço na equipe belga, que agora está liberando o jogador. Ele tem um imbróglio até por conta de uma norma da FIFA e da UEFA que proíbe que o jogador atue por 3 equipes diferentes na mesma temporada. Como a temporada europeia não terminou, ele já atuou pelo Aston Villa, já atuou pelo Clube Bruges, ele não pode atuar por uma terceira equipe. Ele teria que vir para um time ou para um país, uma liga em que o calendário fosse invertido, caso do Brasil. E por isso ele quer voltar para o futebol brasileiro. Anteriormente, o empresário do jogador tem conversado com pessoas da imprensa aqui do Rio Grande do Sul e dito que, até quinta-feira, o Wesley toma a sua decisão de qual time ele iria jogar. Os 2 clubes que demonstraram interesse no Wesley a ponto de fazer uma proposta, a ponto de iniciar negociações e tratativas foram o Internacional e o São Paulo. E o São Paulo aparentemente está se retirando dessa negociação, o que deixa o Internacional com um caminho livre para acertar com o Wesley. Seria um vínculo de empréstimo de uma temporada junto ao Aston Villa, que já está bem disposto a fazer essa negociação. Resta apenas o acerto entre o Internacional e o próprio Wesley, que está bem encaminhado e pode acontecer. A grande questão ainda que a gente não sabe é o salário do Wesley. Que, obviamente, que se viesse para cá ganhando o que ganha na Europa, o que ganha no Aston Villa, seria um salário quase impagável pelo Internacional. Mas essa não é a tendência. Isso porque o Aston Villa deve pagar ainda uma parte do salário do jogador para emprestá-lo para o futebol brasileiro até o fim do ano. De qualquer maneira, a gente ainda não tem informações concretas sobre quanto ganha o Wesley e qual será o peso dele na folha salarial do Internacional. Agora vamos para o campo da leitura, o campo da análise e do debate em relação à chegada e a possível contratação desse centroavante. O Wesley, ele tem como característica ser um centroavante muito forte fisicamente, bom na bola aérea, é aquele 9 fincado de área que faz muito bem o pivô e que se encaixa em determinado momento no estilo de jogo, no estilo de centroavante que o Alexandre Medina, técnico do Internacional, utilizava nos últimos dias, nos últimos jogos no Tajeres de Córdoba. A grande questão que se levanta a partir daí é: o Internacional está contratando um jogador de Premier League, o Inter está trazendo um centroavante que foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite, e esse cara vem para ser reserva? Se ele não vier para ser reserva, onde que vai jogar o Yuri Alberto? Primeira informação que eu passo para vocês aqui é que o Yuri Alberto não será vendido. A vinda do Wesley Moraes não tem nenhuma relação com alguma possibilidade de venda do Yuri Alberto, que só será vendido na projeção do Internacional no final de 2022. E isso, inclusive, está previsto no orçamento do clube para o próximo ano de 2022. Bom, se o Yuri Alberto não for vendido, o Wesley e o Yuri Alberto estariam no elenco. Um dos dois teria que ser reserva. Mais ou menos. A gente conversou hoje, e esse papo deve ir para o ar na programação da Rádio Bandeirantes, ou até o fim da semana, ou então, com certeza, no Domingo Esportivo Bandeirantes no próximo domingo, com Guilherme Parede, ex-atacante do Internacional e que jogou com o Alexandre Medina no Tajeres de Córdoba. Inclusive, Guilherme Parede já deu entrevistas para outros veículos de comunicação aqui no Rio Grande do Sul também. E um dos pontos que foram explicados pelo Guilherme Parede é que, quando ele jogou com o Alexandre Medina, o Medina exigia que eles atuassem em mais de uma função do ataque, como centroavante e como pontas também.
Os pontas do Alexandre Medina, eles são pontas que jogam muito mais como segundos atacantes do que o cara que dá amplitude e busca a linha de fundo. Ele gosta de pontas que façam a diagonal, que entrem na área para finalizar, como fazia o Valoias, atacante colombiano, que era um dos destaques da equipe do Talleres de Córdoba, do Alexandre Medina, que atuava exatamente como ponta direita, mas mesmo como ponta direita era um dos artilheiros da equipe. Por essa leitura, a gente pode entender que, em primeiro lugar, o Alexandre Medina vai querer ter uma flexibilização no seu ataque. Ele vai querer ter uma rotação de jogadores e uma rotação também de modelo de jogo no ataque. Vai ter partida que vai jogar o Yuri Alberto, por ser um centroavante de maior movimentação e arranque. Vai ter partida que vai jogar o Wesley Moraes, que é um centroavante mais fixo, mais corpulento para fazer o pivô. Depende do jogo. Mas aí o Yuri Alberto vai ser banco, Tiger? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Pelo potencial do Yuri Alberto, pelo que o Inter acredita ter no Yuri Alberto em relação à prospecção de vendas, eu descarto completamente a possibilidade do Yuri Alberto ser banco, ser reserva com o Alexandre Medina. Mas pode acontecer uma coisinha que talvez desagrade a algumas pessoas. E aí o Alexandre Medina eu já sei que vai tomar pau aqui no Rio Grande do Sul de muita gente que entende que esse não é o movimento adequado. O Yuri Alberto tem tudo para ser um dos atacantes de lado do Alexandre Medina. E aí aqui eu estou colocando uma leitura. Não é uma opinião que eu acho que isso seja bom ou que seja ruim. Não é uma informação porque a gente não conversou ainda com o Alexandre Medina e não sabe exatamente o que ele pensa em relação aos jogadores do Internacional e ao estilo de jogo da equipe. Mas, tendo como base a maneira em que o Talleres de Córdoba atuava, como funcionavam os pontas no Talleres de Córdoba, tendo como base o elenco do Internacional e tendo como base a iniciativa do Inter de estar fechando com um centroavante de alto nível, como é o Wesley, que jogou e foi titular em um clube da Premier League ainda há menos de um ano atrás, me leva a ter essa leitura. Ele pode querer jogar, e eu acredito que ele vai tentar jogar, com Wesley de centroavante, o Yuri Alberto sendo o atacante pela direita e algum outro jogador para ser esse ponta esquerda. Pode ser o Palácios, pode ser o Bosquilha, pode ser o Caio Vidal, pode ser uma contratação, pode ser o Patrick se ficar. Mas eu acredito que o ataque dele se formataria dessa maneira. E por quê? Porque o Yuri Alberto é um jogador de muita velocidade, muita força física e muita qualidade na finalização. Essas características, elas são semelhantes ao que o Valoias oferecia para ele no Talleres de Córdoba. O Valoias também é um atacante alto, da mesma altura que o Yuri Alberto. Então, a gente pode ver o Alexandre Medina tentando colocar o Yuri Alberto como um atacante pelo lado do campo para ser esse cara que entra na diagonal e que finaliza. Por que eu falei que isso pode desagradar algumas pessoas? Porque foram vários os técnicos que colocaram em determinados momentos o Yuri Alberto nessa função e todos eles foram criticados. O Abel, quando fez isso, foi criticado. O Kudê não chegou a fazer isso, mas o Miguel Ángel Ramírez fez isso e foi criticado. O Aguirre, quando fez isso, foi criticado. Criticado pela imprensa e criticado pelo empresário do jogador. O André Curi, que é um empresário que tem boa relação no Internacional, trânsito livre, vários jogadores do Inter são agenciados por ele. O André Curi já entrou no ar, no Donos da Bola, para dizer que achava que era um desperdício o Yuri Alberto jogar pela ponta direita e não como centroavante. Naquele momento ele foi até desmentir uma informação de que ele teria exigido isso para os dirigentes do Internacional. E aí ele disse que ele não exigiu. Mas há essa conversa entre o André Curi e os dirigentes do Inter quando o Yuri Alberto jogava pelo lado do campo. Ele sempre dizia, cara, o Yuri Alberto é um dos melhores centroavantes do Brasil. Tu joga ele pelo lado do campo, tu desperdiça ele. Ele não sabe jogar ali. Ele sempre dá uma reclamada quando isso acontece. E aí eu tô, de novo, no campo da leitura, projetando que isso pode acontecer na próxima temporada. O Medina pode colocar o Yuri Alberto para ali e o André Curi pode se incomodar. Eu acho que pode dar certo. Pelo modelo de jogo do Medina, pelo estilo do Yuri Alberto, pelo centroavante que vai ser a referência, que é um bom jogador, que é o Wesley, eu acho que pode dar certo. É claro que se o Yuri Alberto for um destaque, se desandar a fazer gol, o André Curi não vai reclamar, mas vai ter uma resistência o Alexandre Medina se fizer essa movimentação que a gente está prevendo. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Fechado? Beijo!